Marcelo Vitorino fala justamente sobre essa questão, né? E quando alguém que você ama quer morrer. Aí essa é a diferença, né, Fernando? É aí que é complicado, né? Porque na realidade o caso dele, por exemplo, que ele conta no texto dele, inclusive é um texto muito bem escrito, tá? Depois eu passo o site dele. Mas é lá nesse caso o seguinte, a mãe dele que teve um câncer na mama, e essa mãe passou por todo o trabalho de quimioterapia, tudo, passou por tudo, conseguiu sobreviver ao câncer. Mas como ela fumava muito, ela tinha problema de enfisema pulmonar. E esse enfisema pulmonar fazia com ela, com o médico solicitasse a ela que determinados cuidados, tá, para poder evitar a complicação do quadro dela. Claro. E essa mulher, de toda forma, ela ia contrariando aquilo que a recomendação médica dizia. Então os médicos falavam, ó, minha senhora, só não pode fumar. A bichona ia fumar. Tá? E fumava escondido, tudo, continuou fumando. Ó, só não pode beber cervejinha mais. E a danada da mulher continuar bebendo a cerveja. Aquelas recomendações médicas, exato, normais, com cigarro e com a bebida alcoólica acaba se perdendo, né? Exato. Então, quer dizer, as recomendações normais que uma pessoa, quando ela, vamos dizer assim, quando ela quer continuar vivendo, ela simplesmente ela começa a seguir as recomendações médicas. E esse filho, ele começou a notar que ele estava lá cuidando da mãe, e a mãe não queria nada com nada. E começou a mentir para ele. Tá? Que as mentirinhas daqui, uma mentirinha dali, e ele só descobrindo que ela estava fazendo tudo aquilo que o médico dizia para não fazer. E aí chegou um momento que esse filho, ele resolveu o quê? Chutar o balde. Ele falou, não vou aceitar isso. Eu não concordo com ela está querendo morrer, é um direito dela, segundo ele. É um direito dela. Mas isso não quer dizer que eu vá aceitar esse tipo de comportamento dela. Só fazendo um adendo aqui, que ele já tinha passado por uma situação traumática, porque perdeu o pai quando ele tinha 17 anos. Então ele já não tinha o pai e tinha que conviver com a situação da mãe. Exato, e o pai deixou muito trauma nele, por exemplo, porque quando ele tinha 17 anos, ele ia visitar o pai na UTI, sendo que o pai estava com enfisema pulmonar também. E lá dentro da UTI, o danado do pai dele ficava fumando cigarro dentro da UTI, escondido. Da UTI. Aí é difícil. Então, quer dizer, é uma situação complicada, né, Faria? Então, esse filho, por exemplo, ao longo dos anos, ele resolveu, falou, gente, a gente tem que aceitar o que a pessoa quer. Se a pessoa quer morrer, é problema dela. Mas isso não quer dizer que eu, como filho, eu vá querer ficar assistindo a minha mãe cometer um suicídio. Então, quer dizer, isso acontece em muitas famílias, viu? Com certeza. Faria. A gente vai... Voltando aqui com o Fernando, trouxe para nós aqui um tema, né, Fernando? Tema interessante. E quando alguém que você ama quer morrer, é um texto do Marcelo Vitorino. Ele fala aqui, inclusive, Fernando, que a morte é um estágio da vida. É isso mesmo? Faria. Realmente ele é um estágio da vida. Porque toda vez o indivíduo nasce, ele já nasce e já tem uma programação para morrer. Quer dizer, o indivíduo, só o fato dele nascer, ele já está caminhando para uma morte. Então, quer dizer, faz parte da vida assim como o nascimento. E é uma coisa certa. Essa ninguém escapa, né, Fernando? Ninguém Fernando? escapa, Faria. Nasceu, está caminhando, então. O indivíduo nasce, ele já está caminhando para a morte. É aquela questão que todo mundo fala da certeza da morte. É a única certeza verdadeira que nós temos, né? Tá, isso faz parte da natureza, então a gente tem que aprender a encarar a morte como um estágio natural na vida. Ele até cita que a morte é tão necessária quanto o nascimento. Exato. Quer dizer, a importância da morte é tão grande quanto a do nascimento na vida do ser humano. Então as pessoas, viu, Faria, elas têm que estar sempre procurando o quê? Cada dia de vida que você tem que procurar o quê? Tem que procurar viver bem essa vida. Fazer o que tem que ser feito e evitar aquilo que a gente chama de procrastinação. Quer dizer, deixar para amanhã o que você poderia fazer hoje. Então, como a gente não sabe o momento que a gente vai deixar esse planeta, tá? Através da morte, então a gente tem que procurar cada dia de vida tentar fazer o melhor e aproveitar a vida. Com certeza. Tá? Ele cita aqui também no texto, Fernando, a questão da religião. E aí eu achei muito interessante, porque ele aborda as principais religiões. O católico, o evangélico, o espiritismo e até os cientistas, né? Saindo da questão da religião. E ele fala que todos passam pelo purgatório, segundo os católicos e o evangélico.
Exato. É isso? Eu acho que sim, né? Para quem é da religião catolicismo, então quer dizer, todas as religiões, Faria, elas tentam explicar o que? A passagem da morte. Cada uma de acordo com a sua crença. Exatamente. Né? Então quer dizer, para poder facilitar a vida para os seus fiéis. Tá? Porque a morte é como dizia o Geraldo Vandré lá, sei lá, ele fala, a morte é um destino certo. Tá? É um destino duro. E é uma coisa que nós vamos ter que enfrentar. Então as religiões, elas mostram o quê? Mostram como que poderia ser depois da vida após a morte. No Espiritismo fala-se do umbral. Isso, umbral, que é um estágio que as pessoas passam após a desencarnação, após a morte. Então, quer dizer, muita gente não vai passar pelo umbral, mas a maioria vai. E esse umbral é como se fosse um estágio probatório, que a pessoa vai, fica ali e dali ela já passa para uma colônia espiritual para poder o quê? Se preparar para uma nova vida. Agora, Fernando, saindo então da religião, já que ele cita essa questão, aí vem os metafísicos, né? Eu achei interessante quando faz essa comparação também com os cientistas. Exato, Faria, porque hoje a gente vê, por exemplo, a física quântica, por exemplo. Ela mostra que o ser é uma energia. Nós somos energia, nós somos feitos de energia pura, tá? Então, no momento da morte, a gente simplesmente vai transcender. Quer dizer, essa energia, ela vai se transformar numa outra energia, mas não vai deixar de ser aquela energia que nós somos. Você entendeu? Então, quer dizer, falando, trocando em miúdos, o que eles estão mostrando é o seguinte, através de experiências, através de experimentos, disso, daquilo, científicos, que a vida continua. Eles não sabem de que forma, mas ela continua. Você entendeu? Ela vai se transformar. E a gente comentava até nos bastidores aqui, hoje a ciência está muito evoluída com relação a isso, né? Exato, hoje a ciência está pesquisando tudo, viu? Principalmente a física quântica. E eu fico observando justamente as pessoas hoje que superam a barreira dos 100 anos. Você citou para nós aqui a experiência de uma mulher que viveu muito bem com 110 anos. Exato, é uma mulher que ela viveu num campo de concentração de Auschwitz, e essa mulher era pianista. E ela falou que durante todo o período que ela ficou lá, ela ia vendo os parentes morrerem, tudo, mas uma coisa que ela sempre tentou trabalhar nela mesmo foi o perdão. Então ela acha, porque ela comia, ela não tinha alimentação diferente, ela fala lá numa biografia dela, ela comia de tudo. A água dela era igual à nossa, a comida era igual, ela comia carne, comia isso, aquilo, tomava um vinhozinho, viu, Faria? Comia doce, como qualquer pessoa. Mas ela acha o seguinte, que o que fez ela ter essa longevidade, Faria, foi exatamente o quê? O fato dela sempre ter procurado perdoar todos. Não guardava mágoa? Não guardava mágoa, nada. Ela, sempre que ela tinha algum problema com a pessoa, ela procurava o quê? Perdoar aquela pessoa. Então ela acha que a longevidade dela está ligada a isso. Essa capacidade que ela tinha de perdoar. E pode mesmo estar ligado a isso? Eu acredito, Faria. Por quê? Por quê? Porque o ódio, quando a gente guarda a mágoa de uma pessoa, que é ódio, rancor, ressentimento, o que acontece? A gente começa a produzir dentro do nosso organismo, a gente começa a liberar hormônios, viu, Faria, que são deletérios. Por exemplo, o cortisol. Esse cortisol é liberado quando a pessoa tem um acesso de cólera, de raiva, quando ela guarda muita mágoa, tá certo? E esse cortisol, ele atrapalha o sistema imunológico, a pessoa começa a inchar o pescoço, tá? Você já viu essa pessoa que é pescoço inchado? Entendeu? São pessoas que têm problema com esse tipo de coisa, são pessoas que estão muito estressadas, tá? Outra coisa que a senhora falou também que fez com que ela tivesse essa longevidade toda, é que ela nunca preocupou muito com a vida. Sempre procurou não ter preocupações. Se alguma coisa preocupava, ela falava, bom, está tudo na mão de Deus. Você está entendendo, Faria? Então, quer dizer, ela não tinha muito estresse, ela não liberava esse tal de cortisol, que é muito deletério para o nosso organismo. Então, quer dizer, quando a gente tem ódio de uma pessoa, realmente, Faria, a gente começa a enguiçar toda a nossa máquina física. A nossa máquina fisiológica começa a funcionar mal, você começa a ter refluxo, começa a ter prisão de ventre, começa a ter palpitação, começa a ter problema no fígado, começa a ter problema no rim, entendeu? Então, quer dizer, a mágoa é uma coisa que nós temos que procurar o quê? Trabalhar ela. E qual é a forma de trabalhar a mágoa?
é exatamente trabalhando o quê? O perdão, exercitando o perdão. De forma sistemática. Interessante, até porque, como eu disse, a gente tem observado aí uma grande quantidade de pessoas ultrapassando a barreira dos 100 anos. E justamente dentro dos depoimentos a gente vê muito essa questão. Pessoas que viveram pessoas bem, alegres, fazendo de tudo. De bem com a vida, você está entendendo? São pessoas que não se preocupam com muita coisa, evitam a preocupação. Porque a preocupação é uma coisa que está lá no futuro, que às vezes as pessoas ficam preocupadas, ficam estressadas em imaginar, será que eu vou dar conta de pagar aquilo? Como é que vai ser meu filho daqui a 2, 3 anos? Então, quer dizer, a pessoa tem que parar com esse tipo de cultivar. Né? Ficar pensando e preocupando isso, porque toda preocupação, estresse, ele vai liberar venenos, toxinas dentro do nosso organismo. Com certeza. Bom, daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto, porque realmente é um tema bastante interessante, né? E quando alguém que você ama quer morrer, no caso ela também, ela não queria morrer, né, Fernando? De maneira nenhuma. Até porque o organismo dela é que cansou e bateu ali pronto, né? Chegou no esgotamento, quer dizer, ele se exauriu depois de 110 anos. Com certeza, viveu com certeza muito bem. Voltando aqui o caso da mãe, da senhora mãe aqui dele, o que a gente vê é o seguinte, até nós comentamos com a Renata, sobre a questão que poderia ser um suicídio inconsciente. No caso dessa senhora, não é um suicídio inconsciente. É consciente. É absolutamente consciente, viu, Faria? É isso que revoltou o filho. Tá? O Vitorino aqui está revoltado com isso. Que ele não quer ficar cuidando da mãe, vendo que ela está cometendo um suicídio de forma absolutamente voluntária. Ou seja, o que é difícil para todo mundo aceitar. Exato. É aquele suicídio, entre aspas, de quem a gente gosta. Porque o suicídio inconsciente muitas vezes ocorre quando a pessoa está usando produtos, por exemplo, que ela não está sabendo que aquilo faz mal. Né? Por exemplo, a pessoa às vezes até quando ela faz um câncer, depois de uma depressão, quando a pessoa está numa depressão, muitas vezes ela faz um câncer. Quer dizer, pode ser considerado um suicídio inconsciente. Mas isso quem vai julgar é o pai maior. Nós não temos que julgar nada. Geralmente, Fernando, acontece com pessoas idosas e com problemas, pessoas que estão com problemas de saúde. Geralmente. Isso. Aqui no caso da mãe aqui Porque ela tem 70 anos aqui. Então, aqui no caso dela, o que acontece? Dentro da medicação que ela já está tomando para o enfisema pulmonar, eu acredito que o médico deveria passar para ela, prescrever o quê? Antidepressivo. Porque aqui todas as características dessa senhora, que ela está em um processo de depressão violento. Além da enfisema, ainda tem o câncer de mama. Exato. Esse câncer de mama, ela já conseguiu sair fora dele. Ela já recebeu lá alta até do médico. Mas ela está num processo depressivo. A gente nota isso pelo jeito que ela tem feito as coisas. Porque a pessoa, quando ela começa a tentar contra a vida, ela começa a fugir da vida através de um suicídio, tanto consciente ou inconsciente, essa pessoa ela já está debaixo de um processo de depressão, Faria. Então, quer dizer, a pessoa ela teria que ter um acompanhamento de um psiquiatra, tá? Para poder tomar a medicação adequada, porque eu tenho certeza que se ela estivesse tomando algum antidepressivo, tá? Ela não ia ficar com essa bobagem aqui de ficar fumando, que é a coisa toda. Inclusive tem medicamentos também que ajudam a pessoa a parar com o cigarro. Que ela poderia ter solicitado isso também. Por isso que os familiares numa situação dessa têm um papel fundamental. Mas não de sofrer junto, né, Fernando? Não de sofrer. Então aqui no caso, o que eu acho é o seguinte, o Vitorino, ele tem que fazer uma reunião com os outros irmãos e exigir da mãe o quê? Ela procurar um médico adequado também, tá? Nessa área desse transtorno de humor que ela está passando. Porque isso aqui é um caso claríssimo de depressão. A pessoa está no estágio de depressão violento. Ao contrário do que aconteceu com a senhora de 110 anos, que você disse no bloco anterior, completamente que acabou diferente. perdendo a vida, mas 110 anos. Ou seja, ela teve uma qualidade de vida muito boa. E ela teve a qualidade de vida até os 110 anos. Então, ela morreu por falência dos órgãos internos dela lá, tudo bem. E ela, igual ela falava, ela sempre procurou cultivar o quê? O perdão. Você vê, porque é uma mulher que viveu um tempão lá no campo de concentração e ela sempre falava, eu estou viva até hoje porque eu sempre procurei não me preocupar com as coisas e também sempre perdoar quem tivesse que perdoar. Você entendeu? Agora o caso dessa senhora aqui, ela precisa tomar uma medicação antidepressiva. Com certeza. Tá? Porque é bem claro aqui o sintoma.